do Senhor. Vamos lá? O texto que eu tenho para essa mensagem é esse daqui. Vamos lá. Gálatas 5, fala comigo. 13 ao 25. Todos aí atrás estão enxergando? Então, se todos estão enxergando, vamos lá. 1, 2, 3. Porque vós, irmãos. Vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a liberdade. E ele diz, não faça disso, dessa liberdade, para poder ficar dando ocasião à carne. Entendeu? Liberdade, quando você tem uma ideia para a gente... Quando a pessoa, ela comete furtos altos, tá? Ela é presa, acho que é o artigo 171, não é isso? Deve ser isso, né? E o que acontece? Ela vai presa, ela passa, vamos lá, 2 anos presa. Vamos lá, eu não sei muito de Código Penal, mas vamos lá. Ela passa 2 anos presa. Quando ela fica presa, ela fica presa. Eu pesquisei no Google. Então, quando ela fica presa, é a realidade. Agora, passa os 2 anos, ela fica o quê? Fica solta, ela entra o quê? Em liberdade. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que entrar em liberdade e voltar a fazer o quê? Roubar. Então, ela não pode, por conta da sua liberdade, voltar a cometer delitos, porque senão ela vai voltar a ficar presa. Então, o que Paulo diz? Que nós fomos chamados à liberdade. Chamado à liberdade porque eu era preso? Era. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Estávamos presos à nossa carne, fazendo o que ela mandava, porque o nosso espírito dormia. Então, estávamos presos. Quando o Espírito Santo veio e nos libertou. Jesus veio, trouxe o Espírito Santo e nos libertou. Aí ele fala, ele libertou para quê? Para que o teu espírito, com o Espírito do Senhor, comece a ter comando e não a carne comandar mais. Deu para entender? Mas o que eu faço? Ele veio, me dá liberdade, né? Me dá liberdade, eu fico livre, mas em alguns pontos da minha vida, eu começo a dar liberdade para a minha carne ter comando. Eu sou do reino, mas a minha carne, em alguns momentos, ela comanda. Está entendendo? Ela comanda. Então ele falou, você não pode dar ocasião, por causa da sua liberdade, dar oportunidade para a tua carne voltar a reinar, se o reinado dela foi tirado. Se ela foi tirada, você não pode mais permitir que ela faça isso. Não vou mais à igreja. Eu quero que o meu marido vá se. Vocês estão entendendo, querido? Eu não estou no meio no meu meio, então se eu não estiver no meu meio, a minha linguagem muda. Vocês estão entendendo? A minha linguagem muda. Se eu não estou no meu meio, que eu estou aqui, dando glória, aleluia, eu estou num meio diferente, eu não funciono como eu funciono aqui. Eu uso da minha liberdade nesse período para dar espaço para a minha carne comandar. Então, você não pode permitir que isso aconteça, porque a tua carne... Deixa eu te explicar uma coisa, rapidamente, apesar que são 4 tópicos, mas explicar uma coisa. Quando nós estávamos no princípio, quem comandava? Era o Espírito Santo. O Espírito Santo que comandava. Aí o Espírito Santo que comandava,
Eva foi e pecou. Quando Eva vai e peca, o que acontece? A carne passa a viver. Sim ou não? A carne, começa a florar. Como eu falei para vocês em outras vezes, que o Espírito Santo, que Deus veio e, Adão, aí, oi Senhor. Aí Deus percebeu, não é Adão de verdade, não é quem eu botei lá dentro, já é o pedaço de carne que eu fiz. Então a carne começa a gritar, Deus coloca o homem para fora, o homem começa a obedecer à carne. A carne passa a ser o comandante. A carne passa a ser o comandante num espírito que dorme, que é o nosso, que dorme. E passou muito tempo assim, e precisávamos de um libertador. Aí veio o nosso Deus e trouxe o Espírito Santo de volta, que fez o quê? E nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensa, e Ele nos deu vida, Jesus, pelo seu Espírito. Aí libertou. Só que o problema é que quando Adão vivia dessa maneira, não tinha oposição, foi porque comeu o fruto. Não havia oposição. O mundo era reinado pelo homem, pelo Espírito Santo, no espírito de Adão. E tudo, não tinha uma guerra. Não tinha guerra. Certo? Só que Jesus veio com o Espírito, nos libertou, mas a carne continua aí. A carne continua. Diferente de Adão, que não tinha os ataques. Né? A única coisa que aconteceu foi aquela. Ele não tinha os ataques. Nós não. É por isso que Paulo está falando assim, não dê ocasião à carne, porque ela está funcionando ainda. Ela, de alguma maneira, ela vai tentar suprimir, acho que a palavra correta é essa, né? O nosso espírito com o Espírito Santo. É uma guerra. Você tem que impedir isso. Basta ter o quê? Caráter. Caráter é um atributo de quem? De Deus. O que é caráter? Caráter é fixo. Caráter é fixo. Caráter é fixo por quê? Porque você não muda com o tempo. Você não muda com o local que você está. Isso é caráter. Caráter é aquilo que você fala, aquilo que você faz. É aquilo que você faz, aquilo que você fala e aquilo que você diz. Eu esqueci a outra, mas é as três. É uma tríade. Isso é caráter. Ah, isso. Não. Vocês estão entendendo, querido? Então isso é caráter. Então, por que Paulo diz? Você está livre. Nós estamos livres, irmãos. Mas a carne continua aí. Está entendendo? Qualquer coisinha. Não fez o que falou, ou não deu oportunidade na igreja, que aqui não tem muito negócio, mas não deu oportunidade, não faz alguma coisa. Por que não me botou para tomar conta da criança? Por que não me botou para tomar conta de não sei o quê? Por que não me botou? Porque eu também não vou mais para ele. Sabe, você está dando ocasião à carne, você está livre, querido. Mas eu quero me enfiar na prisão de volta. É igual o camarada, ele sai da prisão e vai cometer delito. Você está no reino, mas sai do reino para cometer delito. O que eu estou falando aqui é que Ele nos deu liberdade, não foi para continuar ouvindo a nossa carne. E não useis essa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Aí ele fala assim, como é que você faz para poder não dar ocasião à carne? Servir, pô. Servir. Servir um ao outro. Mas tem gente que gosta só de ser servido, né? Você fala assim, dá um abraço no teu irmão, você fica, gente, já é ali, já é o princípio da coisa. Você fala, então, sai do teu lugar, dá um abraço no teu irmão, aí você vê gente que fica assim, só esperando, aí vem um abraço, aí o outro, aí sai e fica ali, aí vem o outro, só quer ser servido, já começa pelo abraço na igreja. Você mostra quem você é pelas suas atitudes, me desculpa. Quando a pessoa fala, eu estou na igreja, a pessoa fala assim, dá um abraço no teu irmão, a primeira coisa que eu faço é ir procurar alguém. Não, a primeira coisa que tu faz é, não, pastor, sabe o que acontece? Eu sou assim mesmo. Você é assim mesmo. Serve ninguém.
Aí eu acredito, pelo menos uma verdade. São princípios, irmão. Princípios nossos que às vezes você não percebe, mas nós conseguimos ver o que você é de verdade nessas pequenas coisas. Nessas pequenas coisinhas, nós conseguimos enxergar quem você é. Diga amém. Fala assim, pastor, eu acredito nisso. A mensagem do reino, ela é de confronto, mas não é um confronto para te derrubar, é para mostrar que você está errado e você passar a fazer a coisa certa. Só isso. Deu amém aí? Ah lá, Bangu. Então, olha o que ele continua dizendo. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás. Olha que coisa linda. Diga lá. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como que é esse negócio de amar o teu próximo como a ti mesmo? Como é? É quando você começa a sentir a dor do outro. Quando Deus falou assim, eu estou falando isso, irmão, sabe por quê? Porque, às vezes, deixa eu te explicar uma coisa, às vezes há pessoas que falam assim, pastor, eu passo tanta necessidade, eu passo tanta situação, que às vezes, eu sempre dependo de muita ajuda. Negativo, irmão. Tem um ditado que é verdadeiro, que diz que você não sabe tanto, faz o trocadilho, você não sabe tanto que não precisa aprender. Vou desenhar, é porque tem que desenhar. Você, diga assim, eu sei muito pouco. Pastor, eu acho que eu não sei quase nada. Mas você ainda pode ensinar alguém ainda. Esse era o momento de eu beber uma água. Vou beber azeite, agora o negócio fica ruim. Vou beber azeite. Você entende, querido? Quem está comigo, diga amém. Amém. Vocês estão entendendo, diga amém. Amém. Quem tem o caráter de Cristo, diga amém. Amém. É bom não estar mentindo não, porque no livro de João 8,44, Jesus falou assim, vós tende por pai ao diabo. Porque ele, desde o princípio, é que profere mentira. E ele é o pai da mentira. Quem tem caráter de Deus, diga amém. É bom vocês não estar mentindo. O bom é que o amém vai diminuindo, né? As pessoas vão começando a falar a verdade. Mas isso é coisa que nós vamos conquistando, irmão. Então vamos lá. Então está aqui, Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O reino chegou, diga comigo, o reino chegou. Quando se diz que o reino chegou, está dizendo que o princípio chegou. O princípio, antes da queda. O princípio chegou. O reino, quando eu falei o princípio, é princípio. Não está escrito lá? Sobre os seus ombros, um menino nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e em algumas Bíblias, o principado. Então, o princípio chegou. Então, se o princípio chegou, muda tudo ou não muda tudo? Só eu recebo água. O pessoal recebe milkshake, suco, igual foi ontem. Ele virá e não tardará. Estarei à mesa com Abraão, Isaac e Jacó e vocês vão ver. Vamos lá, então o que acontece? O reino chegou, então, o reino chega com toda a sua cultura. Ele chega com o princípio que chegou. Então muda tudo, sim ou não? Muda tudo. Aí você observa que aqui, Paulo, talvez os gálatas podem não ter entendido, mas nós estamos entendendo, amém? Paulo, ele fala assim, cumpre só numa palavra, só uma palavra, amarás o teu próximo como? Você observa
O que Paulo faz aqui? O que ele mostra para nós? Você se lembra no jardim? Eu já falei e vou repetir. Todo país, toda nação é regido por leis. Se não houver leis, o povo se torna... cada um quer fazer o que quer, vira anarquia, correto? Então as leis, elas fazem um país funcionar perfeitamente. Ou seja, você tem direitos e deveres. E são as leis. As leis também, para quem não sabe, é que produz a cultura de um país. Então, o que acontece? Quando Deus lança o homem no jardim, coloca o homem no jardim, ele também lança lei. Sim ou não? Qual é a lei que ele lançou? A única, uma só. Sabe o que ele disse? Ele falou: Adão, vigia tua mulher. Vigia tua mulher, porque eu sei o que eu fiz, Adão. Vigia ela. Adão, vigia tua mulher, porque eu sei o que eu fiz. Vigia ela. E tem uma lei para vocês vão ter de tudo aí, nesse reino. Só tem uma lei, diga comigo, uma lei. Para reger vocês. Reger, não sabe o que é reger, não? Você está com medo? Eu? Diga comigo, só teve uma lei. Todo mundo, uma lei para reger o reino de Deus. Aí, qual foi a lei que Deus colocou? Daquela fruta, daquela árvore, você não... Acabou. Acabou ou não acabou? Acabou. Tanto que o homem, Fábio, ele fez o quê? Tanto que o homem fez o quê? Comeu. O homem comeu, junto com a mulher. E, a partir do momento que ele comeu, Deus fez o que nele? Vaza, isso. Vaza daqui. Foi ele. E a partir daquele momento que eles descumpriram aquela lei da nação, que era uma só, ele foi posto para fora. A partir do momento que foi posto para fora, pelo que nós estamos ministrando, ele ficou em prisão. É até melhor mesmo. Certo? Ele foi posto para fora. E Jesus veio e nos Aí começaram a criar várias leis, até eu estava conversando com meu filho, começaram a criar várias leis. Quantas leis tinha Israel? 613. Havia 613. Tem tipo uma imagem que vai formando um círculo, que vai mostrando todas as leis. 613 leis. Aí o reino chega, Jesus nos liberta e volta de novo. Vai se cumprir em uma lei só: ama o teu próximo como a ti mesmo. Voltou. Não toque na fruta de novo. Vocês não entenderam. Na nação, antes da queda, só tinha uma lei: não comer da fruta. Na nossa lei, quando nós chegamos aqui, o que acontece? 613 leis tinham em Israel. E hoje tem muitas leis, mas o reino chegou. Para mim e para você, só tem uma lei que vai reger a nossa vida. Ele falou, é a mesma lei, ele trouxe de lá para cá. Uma lei, qual é a lei? Ama o teu próximo. É o suficiente para te manter no reino de Deus. Porque quando você ama o teu próximo como você mesmo, você não vai falar mal de você mesmo, vai? Tu vai enfiar uma faca em você? Você vai liberar algo de dentro da sua casa para o teu próximo? Você vai pegar o arroz quebradinho e dar para ele, sendo que você gosta de arroz inteirinho? Sério, você vai pegar o feijão que já está cheio de bicho, bater e dar para o teu próximo, porque ali o bicho saiu, ele não vai ver? Tu vai pegar aquela roupa que tem uma marca de ferro nas costas, mas só tem uma marca de ferro e está novinha, eu vou dar para o meu irmão? Se você não quer usar aquela roupa que está com a marca de ferro nas costas, por que o teu irmão vai usar? Então você não ama o teu irmão como ama você. Tu não ama.
É uma lei só.